Olá, dentista! A qualidade dos procedimentos restauradores está diretamente ligado à precisão das etapas clínicas. Em reabilitação oral, o preparo adequado de esmalte e dentina é crucial para o sucesso dos processos adesivos. Sou o professor André Carneiro e por esta razão escolhi as pontas diamantada Invicta da American Burst, que são feitas com diamantes 100% naturais, dispostos em 3 camadas, o que aumenta o poder do corte em 4 vezes e a longevidade em mais de 8 vezes, tendo sua broca com qualidade por muito mais tempo. Nós temos 2 kits montados em parceria com a American Burst. Este é um kit bem completo, é o kit reabilitação adesiva que vai desde preparo cavitário, preparo de coroas metalocerâmicas, preparo de inlays, onlays, laminados, coroas full veneers, até acabamento e polimento. Então aqui dentro do nosso fluxo híbrido de prótese dentística, o aluno trabalha todos os procedimentos com a qualidade da American Burst e das pontas Invicta. Temos também um kit reduzido, que é o kit da imersão Flow, o caminho de sucesso em laminados cerâmicos, no qual o aluno tem as pontas para trabalhar esse tipo de restauração com qualidade e assertividade, desde o preparo até acabamento e polimento. Iniciamos com a broca 1012, que é a broca esférica. Essa broca ela vai entrar em 45 graus com o longo eixo do dente. É apenas uma demarcação cervical que serve de referência. Nós estamos trabalhando uma estratégia conservadora, com pouco desgaste de esmalte e de dentina. Nós vamos manter as paredes proximais. É um fluxo no qual nós vamos ter cuidado com esse dente que nós queremos preparar. Então uma demarcação cervical sempre é muito importante. 45 graus com o longo eixo do dente. Utilizamos o grafite para marcar, para que nós tenhamos esse limite. Não é o limite final cervical, é apenas um limite que serve de referência para o dentista para ele seguir as próximas etapas. Na sequência, vamos trabalhar com a broca 4141, é uma broca que tem 3 segmentos, que faz uma demarcação para trabalharmos com a técnica da silhueta, faz um desgaste aí de 0,3, 0,5, nós trabalhamos ela sempre no terço médio e incisal. Nós vamos fazer também uma demarcação para controlar a profundidade de desgaste, então trabalhamos aí com a broca 4141, ela passa na primeira inclinação, paralela ao longo eixo do dente. Na sequência, vamos trabalhar na primeira inclinação, que é paralela ao longo eixo do dente, com a broca 2135, a broca 2135, ela é uma broca que tem uma ponta ativa de chanferete. Trabalhamos inicialmente com a granulometria azul, granulometria média. Vamos fazer a delimitação cervical, unindo aqueles sulcos das demarcações que nós fizemos, unindo o sulco cervical e os sulcos horizontais que fizemos com a broca 4141, para que nós começamos a ter um esboço desse preparo. Então nós vamos passando, cuidando sempre com a inclinação. A coisa mais difícil é manter sempre a mesma inclinação, ter sempre apoio nos dentes adjacentes, utilizar apoio dos dedos também, para a mão não ficar solta, para a gente não perder esse apoio e não deixar o preparo, muitas vezes o preparo fica irregular. Então é importante que nós trabalhamos com essa broca 2135, com controle, se possível com redutor. A gente está trabalhando aqui com redutor de 5:1, então a gente consegue ter um controle melhor desse desgaste, lembrando que é uma estratégia conservadora. A broca 2135, ela é uma broca tronco cônica, então ela tem uma conicidade para haste, que vai fazer com que consigamos dar uma inclinação correta nesta primeira inclinação. Paralelo ao longo eixo do dente, a gente trabalha até conseguir demarcar bem a cervical e dar a inclinação no terço cervical e médio. Logo em seguida entramos também com a 2135 na segunda inclinação. É importante ressaltar aqui que, como eu falei dessa conicidade da 2135, se você trabalhar ela em 5 a 8 graus com relação à primeira inclinação, você vai conseguir remover a terceira inclinação do dente. Lembrando que o dente tem uma inclinação cervical, médio e incisal. Quando você trabalha na primeira inclinação, você remove, você trabalha essa questão. Quando você vem para a segunda inclinação, utilizando uma broca tronco cônica, você consegue, ao mesmo tempo, na mesma posição, dar 2 inclinações, certo? Trabalhando com menos brocas para simplificar os passos. Então, em torno de 5 graus com o longo eixo do dente, que seria a nossa primeira inclinação, e aí nós trabalhamos toda essa vestibular. Para quê? Para agora termos um eixo de inserção, correto eixo de inserção. Lembrando que esse desgaste, eu vou fazer o desgaste mínimo, mas eu preciso criar espaço para a cerâmica e preciso também criar um espaço para que essa cerâmica possa se adaptar. Então, o eixo de inserção é criado nesse momento, a partir da segunda e terceira inclinação. Importante frisar também a delimitação cervical, trabalharmos com a ponta ativa da 2135 na cervical, porque ela vai dar a espessura de desgaste que nós precisamos para esse tipo de trabalho. Então na cervical nós podemos trabalhar com espessuras de 0,3 a 0,5, no terço médio em torno de 0,8 a 1 milímetro, na terceira inclinação de 1 milímetro a 1,2 no máximo, para que a gente tenha a espessura correta de cerâmica em cada segmento da minha coroa vai ser instalada. Esse término cervical, ele também deve se estender
romper as regiões proximais. Nós vamos trabalhar com a 2135, agora entrando em 45 graus na mesial e distal. Vamos fazer um alívio nessa região das arestas mesial e distal, justamente na região onde nós temos a transição entre a área de espelho e a área de absorção de luz, né? Nessa área de transição é criada uma aresta, essa aresta pode trazer algum tipo de problema de adaptação, especialmente para a cerâmica, e ela precisa ser removida, precisa ser alisada para que a gente não tenha problemas com a cerâmica. Então nós trabalhamos, entramos com a 2135 em 45 graus agora, ela trabalha em 45 graus na região proximal, lembrando que nós não vamos romper a proximal, mas nós queremos ter um término cervical nessa proximal, um término bem delimitado. O meu técnico precisa enxergar esse término e é por isso que nós estendemos o término da cervical para as regiões proximais mesial e distal sem romper. Importante eu sempre visualizar isso. A gente pode usar um grafite também para demarcar, para ver se estamos seguindo na mesma sequência, para enxergar esse término. Importante mudar muitas vezes o campo de visão para a gente conseguir enxergar esse eixo de inserção. Lembrando que o foco é esse eixo de inserção, né? Nós vamos trabalhar com reabilitação adesiva, com cerâmicas monolíticas, com espessuras reduzidas, mas elas precisam ter o espaço adequado e elas não podem ter interferência, né? Eu não posso gerar nenhum tipo de sobrecontorno. Então essa estratégia da delimitação cervical proximal é muito importante. Proteger os dentes do lado também é bem interessante. Assim que a gente termina essa parte, nós já podemos seguir para a redução incisal. A redução incisal depende muito do quanto nós vamos ganhar, lembrando que a gente trabalha nesse fluxo muitas vezes em aumento de dimensão vertical, quando nós vamos aumentar os posteriores e precisamos de altura nos anteriores, muitas vezes os dentes já estão desgastados, então a gente não tem necessidade de desgastar, nós podemos apenas arredondar. Nós precisamos usar a barreira para visualizar, que tem o nosso enceramento, que é a forma final do nosso dente. Nós utilizamos isso, checamos quanto de redução incisal eu vou precisar. Precisamos ali para cerâmica 1.2 a 1.5 na incisal, e aí nós vamos remover lentamente com a 2135, com cuidado para não desgastar demais, para não tirar material demais, em 90 graus. O mais importante é trabalhar com ela em 90 graus e depois fazer o acabamento e polimento para tirar essas arestas vivas. O 90 graus vai ajudar inclusive a deposição da cerâmica aí nesse espaço e dá para a gente também um stop vertical. Nós vamos ter o stop lá na cervical, mas também tem esse stop vertical aí no meu preparo. Então o uso de guias é muito importante, a conferência dessa guia é baseada no enceramento para que nós façamos o desgaste somente o necessário, trabalhar e remover, podemos conferir que o guia vertical é muito importante para que a gente tenha essa visualização, esse controle. Ele é utilizado conforme nós vamos avançando no preparo, ele sempre acaba voltando, tá? Para checar tanto se nós estamos desgastando corretamente nas 3 inclinações, se nós tiramos a redução incisal, e quando evoluirmos para a palatina também é importante saber se a gente deu espaço para o material que a gente vai trabalhar. Agora vamos trabalhar a região palatina. A palatina é um pouco desafiadora porque o cíngulo, nós temos que ter um certo cuidado com ele, então lembrar que nós não podemos remover o cíngulo totalmente, é muita estrutura para ser removida. Nós vamos trabalhar com a 2135 no longo eixo do dente, checar o paralelismo com a parede vestibular, com a primeira inclinação. Então a inclinação que interessa aqui é a inclinação da primeira inclinação, paralela ao longo eixo do dente. A gente checa isso quando está desgastando, faz o desgaste. Agora também a gente faz todo o cíngulo na região palatina e estende para as proximais sem romper, para também dar aquele término que é necessário, foi necessário na vestibular, é necessário término aqui na palatina também. Na sequência nós vamos remover o esmalte superficial ali da concha palatina. Uma dica interessante é trabalhar com a 10-12, a gente faz 3 pontos na fossa palatina, também em 45 graus, para controlar o preparo, a profundidade, e depois entra com a broca em forma de chama, que é a 31-18. Ela vai unir esses pontos ali e ela tem um formato similar à concha palatina ali, que se acomoda. Nós conseguimos trabalhar com ela e remover esse esmalte para dar o espaço para os materiais. Importante também depois sempre voltar com a guia e checar se retiramos corretamente. Agora, na sequência, nós vamos para o acabamento e polimento. As brocas de Invicta da American Burrs, elas têm um poder de corte muito alto, então nós começamos com a granulometria média, mas nós precisamos refinar agora esse preparo. Nós vamos evoluir para uma granulometria mais fina, a 2135 amarela, que tem o mesmo formato, a mesma ponta ativa, e nós vamos trabalhar com ela novamente, refinando aquele preparo. Voltamos para vestibular e vamos trabalhar na primeira, segunda e terceira inclinação, né? Primeira inclinação paralela ao longo eixo do dente, segunda inclinação 5 a 10 graus com o longo eixo do dente, fazendo a terceira inclinação com o corpo da broca, certo? Estendemos também para a palatina. Nós vamos trabalhar essa região palatina também com a 2135, demarcando o término ali na região do sulco e nas proximais, sem romper, protegendo os dentes vizinhos, mas sem fazer o rompimento. Agora nós vamos evoluir nesse polimento, nesse acabamento. É importante nós termos brocas do mesmo formato, da mesma ponta ativa, similares às brocas que nós preparamos. Então no nosso kit reabilitação adesiva Polygon, juntamente com a American Burrs, nós temos 2 brocas para
para essa situação clínica que nós vamos utilizar. A 28312, que ela tem um formato muito próximo do chanferete, muito similar à da 2135, e a 7406, que é uma broca em forma de pera, também é similar à que nós temos na forma de chama, então ela se acomoda na palatina, trabalhamos com ela também para dar o polimento na concha palatina, e a 28312 é uma broca que nós vamos passar em toda a extensão do nosso preparo, na primeira, segunda e terceira inclinação, refinando, muitas vezes até refinando o término cervical, que você já percebe que esse término está bem diferente daquele que a gente já fez lá no começo, que era só uma demarcação para não se perder. Nós estamos estendendo esse término agora também e delimitando ele, agora prestando atenção, né? Nesse momento do refinamento a gente confere esse término, se ele está ok, se tem algum debris, se tem algum problema, se o preparo ele está com algum tipo de irregularidade. Nesse momento a gente já consegue dar um acabamento melhor e essa broca pode tocar na cervical, certo? Então todo o ajuste que a gente precisar fazer, na cervical a gente faz com a 2135 amarela e com a 28312 nessa parte de finalização. E para a gente trabalhar agora também a segunda e terceira inclinação, dentro do nosso kit reabilitação adesiva, temos também uma pedra de Arkansas lápis para que a gente faça um refinamento, para tirar alguma coisa que eventualmente não é possível, alisar aqueles ângulos vivos que ficaram na incisal. Lembra que a gente falou lá no começo que a gente faz a redução incisal quando precisa em 90 graus? Esses ângulos vivos nós removemos em forma de bisel com Arkansas, a gente temos mais controle. Lembrando que a gente sempre trabalharia com irrigação aqui em modelos, então não tem, mas nós tiramos qualquer irregularidade no terço médio e incisal, um polimento melhor com Arkansas. Então gosto bastante de trabalhar com essa pedra no final para dar um capricho, dar um talento ali nesses nossos terços médio e incisal e tirar eventualmente alguma irregularidade. E agora, seguindo a nossa sequência de acabamento, a American Burst tem o Soft Gloss, que é um kit para acabamento e polimento de resina, mas que eu uso muito nesses momentos para refinar os meus preparos, para remover justamente, trabalhar principalmente no terço incisal. Nós trabalhamos ali para deixar ele mais arredondado, tirar algum ângulo vivo, arredondar umas proximais, vocês percebem que às vezes elas estão com um pouquinho de pontas vivas. Então nós entramos com ele, esse kit ele tem 4 granulações, da mais grossa à mais fina. Eu gosto especialmente de trabalhar, a mais grossa desgasta bastante, eu gosto de trabalhar, aqui a gente vai trabalhar com a média e a fina que é a última, para quê? Para remover, mas também para polir. Então o Soft Gloss entra muito bem, faz parte aí da nossa sequência de preparo, e esse kit aí para baixa rotação que é muito legal da American Burst, eu uso muito no dia a dia de consultório. E também agora para finalizar, lembrando que esse preparo é um preparo que não envolve a proximal, nossas proximais estão íntegras, nós mantemos o ponto de contato, mas após o final do preparo, ficam muitos debris nessa região, então nós precisamos refinar isso aí até para os procedimentos de escaneamento, moldagem eventualmente. Então eu trabalho muito com o Epigloss da American Burst, muito legal de trabalhar, ele tem também algumas consistências, eu trabalho com a média e com a fina, nós iniciamos com o médio removendo, vocês observam que esse é o movimento correto da gente trabalhar, dessa forma que a gente gosta de trazer, para que ele realmente dê o polimento ali na proximal, ele remova algum debris que precisa, nas duas proximais a gente trabalha dessa forma, sem desgastar, mas polindo e removendo, evitando de ficar algum material oriundo ainda dos nossos preparos, que daria problema e porventura tamparia o nosso término ou confundiria o meu técnico nessa região. Lembrando que o nosso preparo aqui, ele é bem conservador, a gente tenta delimitar uma linha de término, mas o técnico precisa enxergar. Isso ajuda bastante. Essa dica também do Epigloss aqui é muito legal. Não dá para ficar sem ele, não dá para não trabalhar com essa limpeza das proximais, e a gente utiliza na sequência o médio e o fino para checar, e a gente pode perceber até que os pontos de contato estão mantidos, isso é muito importante, mas mantidos de uma forma que vai deixar o meu preparo polido, adequado para ser visualizado tanto no scanner quanto na moldagem, caso seja realizado. E agora o momento de conferência do preparo, retorna a nossas guias, a gente trabalha com as guias vertical e também pode usar a guia incisal, que é interessante para você ver quanto tirou, quanto precisa, uma referência até para você ter uma referência de volume de cerâmica que vai ser instalado nessa região. O uso das guias é muito importante, baseado no seu enceramento, lembrando que é uma estratégia conservadora de reabilitação adesiva, vamos trabalhar com cerâmicas monolíticas, nós conseguimos com esse preparo manter esmalte, principalmente nas proximais, mas nas cervicais e em terço médio e incisal, muitas vezes a gente desgasta bem pouco e consegue aproveitar o melhor desses substratos para adesão, certo? Então é criado um eixo de inserção vertical, sem remover as paredes mesial e distal. Esse preparo para Fuvinir é muito interessante, muito bacana de ser utilizado num fluxo de reabilitação oral. E aqui o preparo finalizado, eu chamo a atenção para a qualidade e facilidade que nós temos de preparar com boas pontas diamantadas. Então a ponta diamantada Invicta, ela tem esse diferencial dela, que é o corte, um poder de corte de até 4 vezes, então isso facilita o trabalho do dentista. A durabilidade dela é de até 8 vezes,
vezes é fantástico, é uma broca que você pode contar, pode confiar e vai te ajudar a trazer os resultados adequados e os resultados excelentes que você procura para o seu paciente, tá certo? Muito obrigado, um abraço.